Olá, gente. Já faz um bom tempo, desde o último vídeo que eu postei, né, sobre a terceira seção do Capital. Nós estamos agora na terceira seção do Capital. Só para recordar rapidamente, nós vimos já a primeira seção, que é composta dos capítulos da mercadoria, o capítulo 1, o capítulo 2, o processo de troca, e o capítulo 3, o capítulo sobre o dinheiro, né? E a seção 2, que é composta unicamente por um capítulo, que é a transformação do dinheiro em capital. Depois disso, Marx convida o leitor para acompanhá-lo à produção, ao nível da produção, para ver como lá é produzido o mais-valor ou a mais-valia. Por isso, a seção 3, intitulada Produção do Mais-Valor Absoluto, Marx abre o capítulo 5, falando do processo de trabalho e do processo de valorização. Ele divide esse capítulo em duas partes, né? Como nós já vimos. Nós apresentamos a primeira parte, que é o processo de trabalho em geral, que são os momentos constitutivos do processo de trabalho, momentos esses que independem de toda e qualquer forma de produção historicamente determinada. Em qualquer forma de produção historicamente determinada, esses momentos constitutivos estão presentes, mas estão presentes de uma forma muito particular, muito própria de cada formação social histórica, né? E só para recordar, na aula 1, que nós iniciamos essa playlist sobre a seção 3 do Capital, nós vimos que os momentos constitutivos, os momentos gerais, constitutivos do processo de trabalho, são a atividade orientada a um fim, todo trabalho é executado e orientado a um fim determinado, produção de uma casa, produção de uma bota, a produção de laranjas, a produção de computadores, a produção de veneno, a produção de remédios, são atividades orientadas a um determinado fim, né? Então, o primeiro momento constitutivo do processo de trabalho é a atividade orientada a um fim. Em segundo momento, é o momento em que o Marx apresenta o objeto de trabalho, aonde o elemento mais importante, ou o momento mais importante, nesse caso aqui, é a terra e as matérias-primas dela extraídas. E o terceiro momento são os meios de trabalho, né? Os meios que o homem interpõe entre ele e a natureza para obrigar a natureza a responder às suas necessidades, né? Os meios de trabalho são diferentes dependendo da época histórica, né, em que eles são empregados. Por isso é que Marx, né, no capítulo 5, ainda na primeira seção, o processo de trabalho, o Marx diz que o que diferencia as épocas econômicas não é o que é produzido, mas como e com que meios de trabalho os bens e serviços são produzidos. Portanto, né, os meios de trabalho, né, caracterizam, né, carrega consigo a sua marca histórica, coisa que Marx já dizia em 1847, na Miséria da Filosofia, em resposta a Proudhon, onde Marx aí diz que o moinho movido pelo braço humano nos dá a sociedade como suzerano. O moinho a vapor nos dá a sociedade como capitalista industrial. Então, os meios de produção caracterizam as épocas econômicas. Eles trazem consigo a sua marca histórica, vamos falar assim, fazendo, digamos aqui, um plágio, como o Marx diz, com relação às mercadorias, que para ele, a toda e qualquer categoria traz a sua marca histórica consigo, né? Muito bem. Então, nós apresentamos o primeiro momento,
que é esse momento geral, universal do processo de trabalho, e agora nós vamos analisar como esses momentos constitutivos do processo de trabalho se põem numa realidade particularmente determinada. Ora, isso nos remete à questão de pensar a relação entre universalidade e particularidade, né? Quer dizer, esses momentos constitutivos, né, só o são, só tem sentido quando eles são, digamos assim, quando eles são, como eles, quando eles são postos de forma particular, né? Sem essa determinação da particularidade, como diz Marx na página 44 dos Grundrisse, o Marx diz aí uma coisa bastante interessante sobre esse tipo de abstração. Para todos os estágios de produção, há determinações comuns. Então, atividade orientada no fim, objeto de trabalho e meios de trabalho, né, são determinações que são comuns a qualquer processo de trabalho em qualquer realidade historicamente determinadas, né? Mas ele continua: para todos os estágios da produção há determinações comuns que são fixadas pelo pensamento, como determinações universais. Aqui são determinações universais. Mas assim chamadas condições universais de toda a produção nada mais são do que esses momentos abstratos com os quais nenhum estágio histórico efetivo de produção pode ser compreendido. Quer dizer, eu não posso ficar apenas num nível da abstração, no nível da universalidade. Sem o concurso da particularidade, esses momentos constitutivos gerais e universais da produção não passa de generalizações meramente subjetivas. Então, o que Marx diz aí na citação que eu acabei de fazer dos Grundrisse da página 44, reforçando, é que sem o concurso das particularidades históricas, as determinações comuns da produção fixadas pelo pensamento não passariam de simples abstrações subjetivas. Isso fica muito claro, né, também, né, como se isso não bastasse, né, quando você compara, quando você analisa o processo, a dialética entre o capital, da relação capital-trabalho. Né? Quando você analisa essa dialética. Nos Grundrisse, Marx diz o seguinte: o outro que se opõe ao capital não é um outro qualquer, mas é o outro do capital. O outro do capital é o trabalho. Né? Não qualquer tipo de trabalho, mas um trabalho particular, um trabalho específico, que é o trabalho abstrato. E o trabalho abstrato, diz Marx, não é esse ou aquele trabalho, mas é trabalho por excelência, trabalho abstrato. Trabalho absolutamente, diz Marx, indiferente diante de sua determinabilidade particular, mas suscetível de qualquer determinação. Ele é indiferente, mas é suscetível de qualquer determinação. Isso fica mais claro ainda na página 57 e na página 58 dos Grundrisse, quando Marx diz o seguinte: aliás, deixe-me voltar um pouco atrás do que eu estava falando, né, do trabalho abstrato, né, para comparar, né, o trabalho abstrato como um tipo particular de trabalho, que se contrapõe ao capital, com o trabalho nas corporações feudais, por exemplo. Né? Aí, na corporação feudal, no trabalho corporativo, continua Marx, domina o trabalho artesanal, pois o capital ainda possui uma forma limitada, ainda está completamente imerso em sua determinabilidade particular, ou seja, ainda não é capital enquanto tal.
o trabalho também ainda aparece imerso em uma determinilidade particular, não a totalidade e a abstração como trabalho, mas tal como ele se defronta com o capital. Então, na sociedade feudal, o que caracteriza o trabalho é o seu caráter de arte, né? É o trabalho artesanal, né? Um trabalho concreto, singular, em que o trabalhador tem o domínio absoluto do processo de trabalho do meio ao fim. No capitalismo é o trabalho abstrato. E a característica fundamental do trabalho abstrato é a sua indeterminabilidade, é a sua pura indiferença ao tipo de atividade em que esse trabalho se realiza. E isso ele deixa muito claro no diálogo que ele estabelece com Adam Smith, que considera o trabalho em geral como aquele trabalho criador de valor. Então, nos Grundes, na página 57 e 58, eu estou me referindo à edição que foi publicada e traduzida pela Boitempo, né, dos Grundrisse, né, Marx diz que a forma particular que assume o trabalho na sociedade capitalista é a indiferença diante de um determinado tipo de trabalho, nenhum dos quais predomina sobre os demais, né? Portanto, as abstrações mais gerais surgem unicamente com um desenvolvimento concreto mais rico, ali onde os aspectos aparecem como comuns a muitos, comum a todos. Nesse caso, deixa de ser pensado exclusivamente em uma forma particular. A indiferença em relação ao trabalho determinado corresponde à forma de sociedade em que os indivíduos passam com facilidade de um trabalho a outro. Isso é que é a característica do trabalho abstrato, que é essa, né, mobilidade, essa facilidade que o trabalhador tem de passar de uma atividade para outra sem nenhuma dificuldade. Eu posso trabalhar no comércio e, ao mesmo tempo, né, perdendo o emprego no comércio, posso arranjar um emprego no banco e, com questão de treinamento rápido, né, dependendo da atividade que eu vou exercer lá dentro, eu posso exercer a minha atividade com facilidade. O trabalhador é indiferente. Além dessa mobilidade, o trabalhador é indiferente ao tipo de trabalho que ele realiza, né? O trabalhador está preocupado apenas em vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Esse é o objetivo dele, não outro qualquer. E não o tipo de trabalho que ele vai realizar. Isso para ele é indiferente, né? Ele pode estar trabalhando numa empresa que produz veneno, pode estar trabalhando numa empresa que produz remédio, pode estar trabalhando numa empresa que produz sapatos, pode trabalhar numa empresa que produz bolsas e assim por diante. Ele é indiferente ao tipo de trabalho que realiza. E essa indiferença, né, nasce do fato de que, na sociedade capitalista, o trabalho é um meio e não um fim em si próprio. Tá? Ele é um meio através do qual o trabalhador consegue, né, ganhar a sua subsistência. Né? Então, essa relação dialética entre trabalho, entre o processo de trabalho em geral e o processo de trabalho em particular, é muito interessante porque ele mostra, né, que o Marx, né, que para Marx, lógica e história andam de mãos dadas, elas não se separam. Né? Nas glosas marginais ao Tratado de Economia Política de A. Wagner, né, que foi traduzido e publicado pela Boitempo com o título de Últimos Escritos Econômicos, Marx, se referindo à superficialidade do conhecimento de economia do senhor Robertus, ele diz o seguinte: toda a superficialidade de Robertus se sobressai, entretanto, na sua oposição entre conceito lógico e histórico. Ele toma o valor
o econômico como oposição com o valor de uso da mercadoria. Ele toma o valor, repetindo, apenas em sua forma de manifestação, no valor de troca. E porque esse valor de troca emerge apenas onde, pelo menos, alguma parte dos produtos do trabalho, os objetos de uso, funcionam como mercadoria. O que, contudo, não ocorre desde o começo, mas só em um certo período social do desenvolvimento. Portanto, em um determinado nível de desenvolvimento histórico, o valor de troca é, assim, um conceito histórico, né? Coisas que não é levado em consideração por muitos estudiosos de Marx. Eu vou continuar lendo um pouquinho mais essa citação que eu estou fazendo de Marx, porque ela é muito interessante. Ele diz: agora, se Robertus tivesse, eu direi a seguir o porquê de ele não ter visto isso. Levada a análise do valor de troca das mercadorias mais adiante, né? Então ele encontraria o valor por trás dessa forma de manifestação. Se ele tivesse levado mais adiante a investigação sobre o valor, teria descoberto mais adiante que, quanto a isso, a coisa, o valor de uso, vige como mera objetificação do trabalho humano, como dispêndio de força humana igual a trabalho. E por isso esse conteúdo é apresentado como caráter objetivo das coisas, como caráter que convém a ela mesma de modo reificado, ainda que essa objetivação não apareça na sua forma natural. E ele diz: ele teria descoberto então que o valor da mercadoria expressa apenas uma forma historicamente desenvolvida daquilo que existe igualmente em todas as formas históricas da sociedade, ainda que em outra forma, a saber, o caráter social do trabalho, em vez de ele existir como dispêndio de força social de trabalho. Ele teria descoberto que o valor da mercadoria expressa apenas uma forma historicamente desenvolvida. Gente, né? Todas as categorias, na exposição que o Marx faz das categorias do capital, história e lógica andam de mãos dadas por essa razão que eu acabei de mostrar a vocês. Gente, no capítulo 20, né, do livro 4, onde Marx trata das considerações históricas do capital comercial, ele diz uma coisa muito interessante, né, sobre a mercadoria. Deixa-me ver se eu encontro aqui. Ele diz o seguinte, nesse capítulo 20, que é um capítulo sobre o capital comercial, que é a primeira forma, é uma das formas do capital do dinheiro de empréstimo, né? Ele diz o seguinte: aqui, falando, se referindo a uma sociedade pré-capitalista, aqui o produto se torna mercadoria por meio do comércio. Ou seja, nas formas pré-capitalistas, a produção ou o excedente de produção, né, ou a produção em geral, não era produzido diretamente como mercadoria, mas era produzida para satisfazer as necessidades da comunidade. Esse excedente da produção poderia ser permutado por outras mercadorias, por outros produtos. E aí, pela ação do comércio, esses produtos do trabalho se transformariam em mercadoria. Então ele diz: aqui o produto se torna mercadoria por meio do comércio, que é muito diferente do que ocorre no capitalismo. Aí ele continua: é o comércio que, nesse caso, possibilita que o produto se transfigure em mercadoria. Não é a mercadoria produzida que, por seu movimento, faz surgir o comércio. Essa é a diferença entre o capitalismo e as sociedades pré-capitalistas, tá? Então a gente vê aqui claramente que não dá para separar história e lógica, né, como faz o senhor Rodbertus,
E como muitos estudiosos de Marx, inclusive eu fiz isso quando eu apresentei o meu Pensando com Marx, aonde eu considerei a história apenas da perspectiva de uma pressuposição. A história estava pressuposta e não posta no Capital, né? Mas ao longo do desenvolvimento categorial, a história está presente, né? O Marx não poderia pensar a categoria de trabalho abstrato se não comparar, né, essa característica que é particular da sociedade capitalista com o que era o trabalho na sociedade pré-capitalista ou na sociedade feudal. Quer dizer, na sociedade feudal há trabalho, na sociedade capitalista há trabalho, mas o que diferencia uma da outra é o fato de que na sociedade capitalista o que caracteriza o trabalho que se troca pelo capital é a sua total indiferença, né, diante do tipo de atividade realizada, né? Ou seja, né, sem esse conhecimento histórico e sem essa pesquisa profunda de como é o trabalho na sociedade capitalista, na sociedade feudal, Marx não poderia expor a categoria de trabalho abstrato, que já está lá no primeiro capítulo de O Capital, na seção 1 do Capital. Muito bem. Então, agora nós podemos analisar o processo de valorização. Podemos ver como esse processo de valorização se realiza. Já mostramos, né, na aula, no vídeo passado e agora, né, os momentos constitutivos do trabalho, os momentos universais, a atividade orientada a um fim, isso está presente na sociedade capitalista, o objeto de trabalho também está presente, e os meios de trabalho que o capitalista, que o trabalhador interpõe entre ele e a natureza para obrigá-la a responder às suas necessidades. Então, para analisar o processo de valorização, do processo de trabalho como processo de valorização, que é o que caracteriza o capitalismo, Marx oferece o exemplo do fio. E ele diz o seguinte: para a produção do fio foi necessário, primeiramente, sua matéria-prima. Por exemplo, 10 libras de algodão. Nesse caso, não precisamos investigar o valor do algodão, pois supomos que o capitalista tenha comprado por seu valor, isto é, 10 shillings. Então, as 10 libras de algodão têm um valor de 10 shillings. Mas para que esse algodão se transforme em fio, é preciso fuso e outros meios de trabalho. Então, Marx dá o exemplo só do fuso para representar todos os meios de trabalho. Ele diz o seguinte: suponhamos, além disso, que a quantidade de fuso consumida no processo de algodão, que representa para nós todos os outros meios de trabalho empregados na produção, tem um valor de 2 shillings. Se uma quantidade de ouro de 12 shillings é produto de 24 horas de trabalho ou de 2 jornadas de trabalho, conclui-se então que no fio estão objetivados 2 jornadas de trabalho. Então, a matéria-prima e os meios de trabalho, que são trabalhos pretéritos, né, para a produção de fio, consumiram 2 jornadas de trabalho. Essas 2 jornadas de trabalho, Marx diz que elas custam 12 shillings. Aqui ele está supondo que valor e preço coincidem. Não podemos esquecer disso. Valor e preço coincidem por hora, né? Então, 12 shillings corresponde ao valor de 2 jornadas de trabalho que estão incorporadas no algodão e no fuso que foi consumido na hora de sua transformação em fio. Mas para transformar o algodão em fio, é preciso um terceiro elemento. E esse terceiro elemento é a força de trabalho, né? E o capitalista vai ao mercado atrás dessa outra mercadoria. E lá se defronta com um trabalhador. E ambos, como comerciantes, né, se encontram no mercado e trocam
já que são possuidores de valores idênticos, de direitos iguais, né, se confrontam como portadores do mesmo direito, de direitos iguais, né, e, portanto, né, manifestam as suas vontades de trocar suas respectivas mercadorias entre si. O trabalhador oferece a sua força de trabalho em troca de um determinado valor em dinheiro, no caso, 3 chiles, onde esses 3 chiles são suficientes para que o trabalhador produza os meios de subsistências diárias que ele necessita para viver. Então, os 3 chiles correspondem, assim, nesse sentido, já que os 3 chiles é o valor necessário à produção diária dos meios de subsistência do trabalhador, é a parte da jornada de trabalho que o trabalhador dedica a si próprio, né? Mas o capitalista não iria contratar o trabalhador se ele contratasse o trabalhador apenas para produzir um valor igual àquele que custou ao capitalista. Ele quer que o trabalhador produza um valor maior do que aquele que ele pagou por ela. Mas isso não se dá mais na esfera da circulação. Não há quebra da lei da equivalência aí, de forma nenhuma. Marx respeita do princípio ao fim a troca de equivalente, né? Se a força de trabalho vai criar um valor maior do que ela custou ao capitalista, mas isso se dá ao nível da produção, se dá num segundo momento, né? O primeiro momento é que eles se confrontam como comerciantes, detentores de valores de direitos iguais e troca equivalente por equivalentes, mas o trabalhador vendeu a sua força de trabalho por 3 chiles, né? E como tal, né, está satisfeito porque trocou equivalente por equivalente. Então, se o capitalista vai e faz as suas contas de quanto ele teve que adiantar para produzir, digamos, 10 libras de fio. Ele adiantou de algodão 10 chiles, meios de trabalho no valor de 2 chiles, que são, somando 10 mais 2 dá 12 chiles, né, que corresponde a 2 jornadas de trabalho, mais 3 chiles, né, que é o valor da força de trabalho. Somando tudo, 12 mais 3 dá 15 chiles, ou seja, 2 jornadas e meia de trabalho. Aí, acontece o seguinte: o nosso capitalista, como diz Marx, fica perplexo. O valor do produto é igual ao valor do capital adiantado. O que é que ele fez? Não fez nada, né? Então, Marx vai, ironicamente, e supõe o seguinte: é possível que o capitalista, instruído pela economia vulgar, diga que adiantou seu dinheiro com a intenção de fazer mais dinheiro. Marx está falando aqui da economia vulgar, que é a economia que nós conhecemos hoje como a economia neoclássica, né? A economia vulgar, né, vamos falar assim, ela nasce com Jean-Baptiste Say, que era discípulo do Adam Smith, né? E dizia, na época, que o Adam Smith havia cometido um pequeno erro. E quando Adam Smith procurou o que há de comum entre os produtos do trabalho ou entre as mercadorias, encontrou que toda mercadoria é produto do trabalho humano. Então, uma mercadoria será cara ou barata, dependendo da maior ou menor quantidade de trabalho necessário para a sua produção. Aí Jean Baptiste Say diz, não, não é assim. Isso é um erro que o Adam Smith cometeu. Não é que as mercadorias, o que há de comum das mercadorias, não é o fato de que todas elas são produtos do trabalho humano. É o fato de que todas elas têm utilidade. E quanto mais útil é uma mercadoria, ou menos útil é a mercadoria, mais cara ou mais barata será essa mercadoria. Então, esse errozinho que ele foi corrigir do Adam Smith acabou fazendo terra rasa, digamos assim, da teoria smithiana, da teoria do valor trabalho, que é complementada por David Ricardo como
vocês devem saber. Ou seja, numa linguagem de Thomas Kuhn, né, é como se tivesse aberto um novo paradigma dentro da economia. Né? Um paradigma da teoria do valor-trabalho e o paradigma da teoria do valor-utilidade, em que uma não tem nada a ver com a outra. Né? São duas formas radicalmente distintas de perceber a realidade. Então, nesse sentido, eu posso até, né, fazendo analogia com, né, a, com o texto do Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, dizer que aqui nós temos um novo paradigma, e é esse paradigma aí que hoje se faz dominante no mundo da economia, que é a economia do valor-utilidade. Bom, então Marx diz, né, repetindo, é possível que o capitalista instruído pela economia vulgar diga que adiantou seu dinheiro com a intenção de fazer mais dinheiro. Mas o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções. E sua intenção poderia ser igualmente a de fazer dinheiro sem produzir nada. Ele ameaça todo tipo de coisa e está resolvido a não deixar se apanhar novamente. De agora em diante, em vez de ele próprio fabricar a mercadoria, que no caso o fio, comprará a mercadoria pronta no mercado. Mas se todos os seus irmãos capitalistas fizerem o mesmo, onde ele encontrará mercadorias para vender no mercado? Não há. Né? Então, a classe capitalista ela não é monolítica, né? Tem facções, né? Dentro da classe capitalista. Uma parte da classe capitalista empregada na produção de mercadorias, outra classe na realização, na comercialização dessas mercadorias, uma outra parte da classe capitalista encarregada, né, de administrar o dinheiro, de adiantar o dinheiro aos capitalistas, tanto produtivo como comerciante, e assim por diante. Né? A divisão social do trabalho cria, digamos assim, uma interdependência entre essas facções da classe capitalista, ou entre esses segmentos da classe capitalista, cada um com seus interesses próprios de sua atividade. Muito bem. Vamos ver o seguinte. Deixa-me ver. Vamos ver a questão mais de perto, né? A decepção do nosso capitalista. Vejamos ver se essa decepção, né, tem sentido. Né? Bom, o valor diário da força de trabalho é de 3 chiles, que corresponde a meia jornada de trabalho. Não esqueça disso. Né? 3 chiles porque ela própria está objetivada em meia jornada de trabalho, isto é, porque os meios de subsistência necessários à produção diária da força de trabalho custam meia jornada de trabalho. Mas o trabalho anterior, que está incorporado na força de trabalho, nos meios de subsistência diário do trabalhador, e o trabalho vivo que ela pode prestar, e seus custos diários de manutenção e seus dispêndios diários, são duas grandezas completamente distintas. Né? O trabalho vivo que a força de trabalho pode prestar e o trabalho objetivado nos meios de subsistência diário para a sobrevivência do trabalhador são duas coisas distintas. Né? A primeira determina o seu valor de troca, os meios de subsistência, quanto o trabalhador precisa para sobreviver. Isso determina o seu valor de troca. E a segunda, né, que é o trabalho vivo, constitui o valor de uso. E o valor de uso de uma mercadoria que o trabalhador vende ao capitalista é o valor de uso da sua mercadoria, em troca de um valor que corresponde, aqui no caso, aos meios de subsistência diários da sua sobrevivência. Mas quem vende o valor de uso de uma coisa
né? O valor de uso pertence ao comprador agora, né? É o capitalista que, ao comprar a mercadoria força de trabalho, o uso dessa mercadoria é do capitalista e não do, do, do trabalhador, né? É como o Marx diz aqui, olha, o valor de uso da força de trabalho e o próprio trabalho pertence tão pouco ao vendedor quanto o valor de uso do óleo pertence ao comerciante que o vendeu. O comerciante vendeu uma mercadoria X e quem comprou essa mercadoria, o valor de uso, o consumo dessa mercadoria é de quem comprou a mercadoria, né? Assim também, o capitalista comprou a mercadoria força de trabalho e o consumo dessa mercadoria força de trabalho, ou o valor de uso dessa mercadoria, pertence ao capitalista. O capitalista comprou a mercadoria porque sabe que o valor de uso é fonte de um valor maior do que aquele que ele está pagando pela força de trabalho. Aí o Marx dá o seguinte exemplo, né? Ele imagina agora o seguinte, né? É, é, vamos fazer novos cálculos, né? Ao invés do trabalhador trabalhar apenas meia jornada de trabalho, o capitalista não comprou o valor de uso da força de trabalho? Comprou. Então ele faz ele trabalhar as 12 horas, que é a jornada de trabalho estabelecida socialmente, né? 3 horas, que custa 3 chiles, correspondente à produção do valor diário dos seus meios de subsistência, e as outras 6 horas vai criar um valor equivalente também de 3 chiles, né? Então, o valor da força de trabalho, criado pela força de trabalho, é de 6 chiles em vez de 3 chiles, né? Mas o capitalista pagou 3 chiles. Então, se eu fizer as contas agora, como agora eu não tenho apenas meia jornada de trabalho, que correspondia a 10 a 10 libras de algodão a 10 chiles de algodão e a 2 chiles de fuso, agora eu preciso dobrar, né, o gasto com algodão e com fuso, porque agora, e com os fusos, porque agora, né, ao invés de trabalhar só 3 horas, o trabalho é de 6 horas. Então eu vou precisar agora de, de, de 20 shillings de algodão, né? E 4 chiles de fuso, que serão gastos durante o processo de trabalho. Antes era só 10, né, no exemplo anterior, como vocês viram. Mas agora são 20, porque agora, em vez de só 2 jornadas, eu tenho que ter agora 4 jornadas de trabalho, né? Porque eu dobrei agora, né? Se antes eu só produzia 10 libras de fio, agora eu produzo 20 libras de fio, vou precisar do dobro de matéria-prima e difuso para produzir isso. Então, eu vou precisar de 20 chiles de algodão, 4 chiles de fuso e pagar os 3 chiles, que é o valor da força de trabalho. Faço esses cálculos e vejo que ele dá 27, como vocês podem observar aí no quadro, né? Mas se a gente fizer as contas com mais de perto, né, esses 27 chiles se transformam em 30 chiles. Por quê? Porque a conta correta é 20 chiles mais 4 chiles mais 6 chiles, que corresponde ao valor, né, criado pela força de trabalho. 3 que ela transferiu dos meios do algodão e do fuso para o produto fio, e mais 3, que é o valor novo que ela criou. Então, somado 20 mais 4 mais 6, eu tenho 3 chiles, 30 chiles. Nesse caso, o capitalista adiantou 27 chiles e ganhou 30 chiles, né? O valor do fio agora é de 30 chiles. No final das contas, o truco deu certo. E aí, o dinheiro adiantado pelo nosso capitalista converteu-se em capital, como diz Marx na página 271. Né? Vejamos se eu tenho mais alguma coisa. Bom, ao se compararmos o processo de formação do valor com o processo de valorização,
veremos que este último não é mais do que um processo de formação do valor que se estende para além de certo ponto. Se tal processo não ultrapassa o ponto em que o valor da força de trabalho pago pelo capitalista é substituído por um novo equivalente, ele é simplesmente um processo de formação de valor. Se ultrapassa esse ponto, ele se torna processo de valorização. Agora, uma coisa interessante a observar aqui é o seguinte, né? Que Marx vai dizer o seguinte: o que importa apenas, se referindo à força de trabalho, é apenas o tempo que o trabalho necessita para a sua operação, ou o período durante o qual a força de trabalho é despendida de modo útil. Então, a natureza do valor de uso da força de trabalho, o caráter útil da força de trabalho continua sendo fundamental, né? Porque eu preciso de um trabalho singular, útil, concreto, para produzir fusos, como eu preciso de um trabalho particular, concreto, útil para produzir botas. Né? Ou seja, cada mercadoria exige um tipo diferente de trabalho. Mas esses trabalhos são contados apenas da perspectiva quantitativa e não da perspectiva qualitativa. As mercadorias que tomam parte do processo de trabalho deixam de importar como fatores materiais, funcionando determinados, funcionalmente determinados, da força de trabalho que atua orientada para um fim. Elas importam tão somente como quantidades determinadas de trabalho objetivado. Se contido nos meios de produção ou adicionado pela força de trabalho, o trabalho só importa por sua medida temporal. Ele dura tantas horas, dias e etc. Quer dizer, da perspectiva da produção capitalista, o que importa é o tempo que leva para produzir o valor. A força de trabalho é contada apenas como o tempo de trabalho que ela realiza, porque é durante esse tempo que ela produz um determinado valor. E a produção deste valor não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com, com, a, com o roubo, por exemplo. Né? Quer dizer, ele pagou 27 chiles, adiantou 27 chiles e retirou 30 chiles. Né? Por quê? Porque a força de trabalho, além de transferir o valor de 3 chiles que estavam, além dos 3 chiles que correspondem aos meios diários de sua subsistência, ao transferir o valor do algodão e do fuso para o fio, ela, né, adicionou um valor a mais de 3 chiles. Né? Quer dizer, o capitalista pagou menos, né, em termos de valor, do que o valor que ele recebeu de volta do trabalhador. Ou seja, o trabalhador produziu um valor para o capitalista maior do que o valor que essa força de trabalho custou ao capitalista. Isso é roubo? Não, não é roubo. Isso é exploração. Tá? Se não há uma demarcação bem clara entre exploração, entre a teoria da exploração e a teoria do roubo, Marx não poderia ter demonstrado que o capitalista é uma sociedade fundada na exploração. A exploração não caracteriza roubo. O capitalista, se ele roubar uma galinha de um trabalhador, vamos supor dessa forma, ele está se apropriando de um objeto ou de uma propriedade alheia. Né? E ele pode ir pela cadeia por conta deste roubo. Né? O próprio trabalhador pode acionar a justiça e colocar esse capitalista na cadeia. Vamos tomar esse exemplo bem estrambólico, vamos falar assim. Né? Mas se o capitalista faz esse mesmo dono da galinha, né, desse trabalhador, paga a ele 3 chiles e faz ele gerar um valor de 6 chiles, ele também está se apropriando de um trabalho aí não pago, de uma coisa alheia que ele não está pagando. Mas nesse caso aí não é roubo. Nesse caso aí é
exploração, né? Então, sem uma demarcação clara da teoria do roubo, da teoria da exploração, Marx não teria como demonstrar, né, a exploração da classe capitalista, que o capitalismo é uma sociedade fundada na exploração. Aliás, né, por falar em exploração, em roubo, né, o roubo é uma injustiça e ela deve ser corrigida, essa injustiça, né, acionando o Estado, os instrumentos do Estado e assim por diante. E no capítulo 21 do livro 3, que Marx fala sobre o capital portador de juros, ele diz muito claramente o que é justo e o injusto na sociedade capitalista. E ele diz o seguinte, contra aqueles que dizem que o capitalista, ao adiantar o dinheiro, cobra juro pelo dinheiro que ele adiantou, chama isso de injustiça, Marx diz, não, isso aí não existe uma justiça natural, né? que diga que essa transação é uma transação injusta. Ele diz, não faz sentido falar aqui de justiça natural como faz Gilbert. A justiça das transações que se realiza entre os agentes da produção repousa no fato de que essas transações derivam das relações de produção como uma consequência natural. As formas jurídicas, já que a sociedade capitalista, toda transação é uma transação jurídica, nós vivemos numa sociedade contratualista, né? As formas jurídicas nas quais essas transações econômicas aparecem como atos de vontade, ao comprar uma mercadoria e vender uma mercadoria, é um contrato, tanto faz ser da força de trabalho como um par de sapato que eu compro, é uma relação contratual, é uma manifestação de vontade das partes contratantes, que são livres e iguais entre si do ponto de vista jurídico. Então, as formas jurídicas nas quais essas transações econômicas aparecem como atos da vontade dos envolvidos, como exteriorização de sua vontade comum e como contrato cuja execução pode ser imposta às partes contratantes pelo Estado, não podem determinar como meras formas que são esse conteúdo, o conteúdo dessas relações jurídicas. Quer dizer, a compra e venda da força de trabalho é uma relação jurídica, uma relação contratual, né? Se confrontam dois comerciantes portadores de direitos iguais. Mas o conteúdo dessa relação, né, não tem nada a ver com a transação jurídica, né? Então, Marx diz, elas podem apenas expressá-la esse conteúdo. Quando corresponde ao modo de produção, quando lhe é adequado, esse conteúdo é justo. Quando o contradiz, é injusto. A escravidão, sobre a base do modo de produção capitalista, a escravidão é injusta, assim como a fraude, né, em relação à qualidade da mercadoria é também injusta, é também uma injustiça. A fraude deve ser corrigida. Portanto, para finalizar, nós podemos dizer o seguinte, que o processo de produção, comunidade do processo de trabalho e de formação de valor, é processo de produção de mercadoria. Comunidade do processo de trabalho e de valorização é processo de produção capitalista. Forma capitalista da produção de mercadorias. E assim Marx encerra o capítulo 5, né, do processo de trabalho e o processo de valorização. Eu espero que não tenha sido tão longo e nem tão obscuro a ponto de confundir mais do que explicar, né? Mas eu fiz questão, nesse vídeo, de me alongar um pouco mais e de trazer mais coisas, relação lógica, histórica, etc., porque o próprio capítulo exige esse tipo de análise. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.